Saudações, amigos e amigas. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito interessante. Quem eram os magos que foram visitar Jesus quando ele nasceu? Vamos ver o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz sobre estes personagens e sobre o acontecimento. A passagem bíblica se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Somente Mateus, nos evangelhos, é que faz referência aos magos que foram visitar Jesus. Marcos, Lucas e João não faz referência a eles. A primeira informação que nós temos aqui é que a Bíblia diz que eram uns magos do Oriente. Uns podem ser 2, 3, 4, 5 ou mais. Então, de onde as pessoas tiraram informação sobre serem 3 os magos que foram visitar Jesus? Talvez fazendo referência aos presentes que o Senhor recebeu quando ele nasceu: ouro, incenso e mirra. Porém, a Bíblia diz que eram uns. O escritor, ele não dá ênfase à quantidade de magos. E vamos pensar, poderiam ser 2 que trouxeram mais de um presente, ou 4 que trouxeram presentes repetidos. Há essa possibilidade. O texto bíblico não diz que eram 3, diz que eram uns. A segunda informação que nós temos é que eles eram magos do Oriente. Não se sabe a localização, eles eram do Oriente. Poderia ser da Babilônia, poderia ser da Pérsia, poderia ser da Arábia. Não podemos afirmar porque o texto bíblico não diz. E a Bíblia diz que eles eram magos. O que são magos? Traduzindo para os nossos dias hoje, seriam os feiticeiros. Porém, no período bíblico, não havia separação entre um ocultismo desses magos e aquilo que eles estudavam. Então esses magos não eram apenas feiticeiros, eram pessoas estudiosas, eram sábios. Eles eram como se fossem os astrônomos hoje, né? Não havia separação entre a astrologia e a astronomia, não havia separação entre a ciência e a filosofia, eram assuntos diversos e misturados. Nós podemos ver que a referência a esses magos na Escritura não é no sentido negativo, é no sentido positivo. Algo os moveu para que eles fossem até Israel, até a terra da Judéia, até a Palestina daqueles dias, porque eles viram a sua estrela no Oriente. Então eles estudavam as estrelas, eles eram sábios. Poderiam ser sacerdotes, tinham a sua religiosidade, sim, mas a Bíblia diz que eram magos. A Bíblia não diz que eram reis. Eles eram magos vindos do Oriente. Então, como se chegou nos nossos dias essa referência aos magos como sendo reis? O primeiro a utilizar essa expressão reis para os magos foi um bispo de Cartago, na África, chamado Tertuliano. Mais ou menos 225 depois de Cristo, ou seja, quase 200 anos depois, ele faz referência a reis, somente nesse tempo. Em 600, mais ou menos depois de Cristo, surgiu-se a ideia dos nomes desses magos, que depois já estavam tratando como reis, que era Melquior, Baltazar e Gaspar. Então surgiu uma história por trás daquilo que o texto bíblico diz. Existe tradição
E isso faz parte da tradição, não faz parte da Escritura. Diz que Tomé batizou depois esses magos, e no século IV foram encontrados ossos que atribuíram ser desses magos do Oriente, até que os ossos foram transportados de um lugar para o outro e estão hoje em um túmulo que é feito como um santuário em Colônia, na Alemanha. Mas tudo isso é tradição, porque a Bíblia não diz, a Bíblia diz que eles eram uns magos do Oriente. Ora, então, como nós vamos olhar para essa passagem bíblica? O que ela pode nos ensinar? Se a Bíblia não dá nomes, não diz de onde eles eram especificamente, só diz que eles eram magos. Ora, se eles tinham a sua ciência, porque eles estudavam os astros, estudavam as estrelas, estudavam os planetas. Então, esta ciência daquela época se curvou ao Senhor Jesus. O milagre da encarnação, porque ele, sendo o Verbo de Deus, se tornou carne e habitou entre nós. Eles eram tidos como sábios também. Então a sua sabedoria, toda a sabedoria que eles tinham adquirido, se curvou a Cristo, que é a sabedoria de Deus encarnada. Eles tinham também a sua religiosidade, mas a sua religiosidade, sua religião, se curvou ao Senhor Jesus, que não é religião, mas é o único caminho para se chegar até Deus. Nós vemos que, muito mais profundo do que isso, eles eram gentios, não eram judeus, não eram de Israel. Isso faz referência que o Senhor Jesus, ele é o rei das nações. Porque apesar de Deus ter escolhido Abraão e chamou ele para fazer dele uma grande nação, a Bíblia também diz que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, ou seja, todos os povos iriam ser benditos em Abraão, que pela fé caminhou com Deus e da sua descendência apontou para o Senhor Jesus Cristo, aquele que era nascido o Rei dos judeus. Louvado seja Deus. Também podemos aprender, alguns podem pensar, como que eles chegaram a essa conclusão de onde estava o Rei dos judeus? Há uma referência no livro de Números, capítulo 24, que alguns atribuem que sejam por esta passagem. Versículo 17 do capítulo 24 de Números. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá os filhos de Sete. Uma estrela procederá de Jacó. Por que alguns atribuem? Aqueles que estudam as Escrituras, depois que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, eles foram espalhados por toda aquela região do Império Babilônico, e nem todos os judeus voltaram depois que acabou o cativeiro. Então, onde eles estavam, eles estabeleceram sinagogas, e os escribas começaram a fazer cópias das Escrituras. Então, muitas nações que não eram de Israel passaram a ter conhecimento das Escrituras através dessas sinagogas. Pode ser que isso seja uma profecia, e através disso eles chegaram até Jesus. Alguns até acreditam que houve um alinhamento de planetas, por eles terem descoberto essa estrela. Mas, pelo texto bíblico, dá para se ter a noção que foi algo miraculoso da parte de Deus. Porque uma estrela os guiou, não foi só um acontecimento no espaço, mas aquela estrela guiou eles aonde estava Jesus. Então foi um milagre. Nós podemos também aprender com essa história, que eles não eram gentios, eles não eram judeus, eram gentios e foram adorar a Jesus. Reconheceram a Jesus como um rei, como um ser divino.
Através dos seus presentes pode-se chegar a esse significado. Um dos presentes era ouro. Ouro era presente que se davam a reis apenas. Maria e José eram pessoas simples, humildes, mas eles receberam dos magos ouro. Isso faz referência à realeza, Jesus como um rei, e eles honraram a Jesus nisso. Um outro presente que recebeu foi o incenso. Isso faz referência ao sacerdócio de Cristo ou à divindade de Cristo. Porque o incenso era oferecido no templo. Como as nossas orações, elas subiam como incenso até Deus. Então, Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele leva as nossas orações até junto ao Pai. Ele é um ser divino. E a mirra, que era uma resina, um óleo feito de uma planta, era usado no embalsamamento, né, de mortos. Ou seja, apontava para o sacrifício de Cristo na cruz, aquele que iria morrer para ser a nossa salvação. Queridos, a Bíblia não diz que eram 3, diz uns. A Bíblia não diz de onde eram. A Bíblia diz que eram magos e não reis. Mas nós podemos aprender com essa passagem que todos os povos se voltarão para Cristo, hão de reconhecê-lo um dia. Se não for aqui, será no grande dia, porque a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a vida de vocês, espero que tenha sido esclarecedor para a glória de Deus, em nome de Jesus.